Bom dia, eu sou a professora Flávia Faleiros, eu trabalho no Departamento de Estudos Linguísticos e Literários e no programa de pós-graduação em Letras da Universidade Estadual Paulista, a Unesp, e hoje eu estou aqui com vocês para iniciar um curso todo dedicado ao estudo do texto narrativo. Essa é a aula de número 1, em que eu vou falar um pouco do conceito de narrativa e eu estou publicando essa aula nesse canal do YouTube que eu abri em meu nome e ao qual eu dei o subtítulo de Literatura e Cercanias. Bem, eu começo dizendo que o gênero literário denominado como narrativo é muito antigo, só no Ocidente ele tem mais de 2000 anos. Mas ele não vai ser abordado aqui nessas aulas em sua definição histórica, pois isso mereceria uma outra exposição, várias outras exposições. Hoje, como já diz o título desta aula, eu vou elencar alguns elementos e ideias que sirvam para caracterizar, problematizar e conceituar a narrativa. Em seguida, eu vou apresentar os elementos tradicionais da narrativa e depois eu vou falar um pouco do que se chama de narratologia. Por fim, eu vou fazer uma apresentação rápida, como vocês estão vendo aí pelo roteiro desta aula, a apresentação rápida de um crítico e teórico francês da literatura chamado Gérard Genette. Eu vou falar mais especificamente de um estudo dele intitulado Discurso da Narrativa, porque as ideias do Gérard Genette serão importantes para as análises que nós vamos fazer mais adiante dos textos narrativos que estão no nosso corpus. Bem, eu começo então fazendo algumas considerações gerais sobre a narrativa e antes de mais nada é preciso dizer que o que chamamos de narrativa não diz respeito apenas ao universo do que é literário, pois narrar, contar, relatar, registrar fatos, ações e falas pela escrita ou pela fala, isso tudo é algo que também fazem disciplinas como a história, tanto a história escrita como a história oral e também a historiografia. Elas também contam. Os homens, aliás, contam histórias há milênios, a tal ponto que nós podemos dizer que contar é uma necessidade antropológica. O que eu quero dizer com isso? Para explicar melhor, eu vou definir esquematicamente a antropologia como uma ciência que estuda os elos de ordem social entre os homens. Esses elos podem ser de natureza física ou cultural. Por isso existe uma antropologia física, que é uma ciência natural, e que estuda os homens como seres, como animais racionais gregários, e depois existe uma antropologia cultural, que faz parte das ciências sociais, e estuda os homens como produtores de cultura, isto é, de conteúdos da esfera cultural que podem ser simbólicos ou não. Simbólicos, por exemplo, como a literatura e a arte. Eu digo que os relatos e a atividade de contar são uma necessidade antropológica porque não existe sociedade humana que não tenha relatos a transmitir, isto é, que não tenha histórias para contar e que não as registre de um modo ou de outro. E as narrativas são precisamente conteúdos da esfera cultural produzidos pelos homens. A riqueza do universo narrativo não diz respeito apenas à literatura escrita, pois também existe todo um universo muito amplo de narrativas orais que são o resultado de uma construção coletiva que remonta a séculos. Nós podemos pensar, por exemplo, nos relatos produzidos pelos povos ágrafos, isto é, os povos que vivem em sociedades que não conhecem a escrita. Por exemplo, nós temos aqui no caso do Brasil muitas etnias indígenas que transmitem oralmente, desde tempos imemoriais, de geração em geração, seus relatos. Por exemplo, os mitos indígenas. Até as pinturas rupestres expressam a necessidade antropológica e ancestral de narrar que caracteriza os homens, pois elas também são um tipo de narrativa, mas são narrativas não verbais, feitas por imagens e produzidas num tempo histórico em que as narrativas verbais ainda não existiam. Todas essas questões não serão abordadas neste curso. Aqui a gente vai se concentrar sobre a narrativa de ficção literária.
A narrativa é considerada um dos gêneros literários canônicos e vocês sabem que essa divisão consagrada postula a existência de 3 grandes gêneros. O narrativo, também chamado de épico, vou falar sobre isso mais adiante, o poético, por vezes também chamado de lírico, e o dramático. Esse modo de classificar genericamente os textos literários ainda prevalece em todos os manuais de estudos literários, de teoria literária. Ele prevalece por mais imperfeito que ele seja, e de fato ele é imperfeito, porque muitos textos literários têm características que nos fazem perceber que as fronteiras entre os gêneros são, na verdade, um tanto quanto vagas. A gente pode perceber isso facilmente quando se depara com denominações do tipo narrativa poética ou poema narrativo. Esse tipo de denominação para textos literários que podemos considerar mistos indica que dentro de um gênero literário diversas tonalidades são possíveis em função dos traços estilísticos mais ou menos aparentes que você encontra em dado texto literário. Então, por exemplo, um poema pode ter elementos narrativos e até mesmo dramáticos, uma peça pode conter elementos narrativos, uma narrativa pode conter elementos poéticos. Os 3 grandes gêneros funcionam, na verdade, como arquiformas literárias que não se caracterizam pela pureza, pois a realidade literária é multiforme e os autores, sejam eles poetas, romancistas, contistas ou dramaturgos, não produzem obras puras, ou seja, não existe pureza de gênero. O problema da classificação genérica é muito espinhoso e para estudá-lo mais profundamente seria preciso remontar à antiguidade grega, a Platão e a Aristóteles, principalmente ao segundo, e depois seria preciso atravessar diversos séculos para compreender como se firmou no século XIX essa tríade dos gêneros, que na época dos 2 filósofos gregos que eu citei, não existia ainda. Isso também não será objeto de estudo nessas aulas, em que partimos do pressuposto de que a divisão em 3 é válida, o que nos permite, então, adotá-la como um referencial que sistematiza o conhecimento no campo dos estudos literários. O gênero narrativo é também chamado por alguns autores de épico. Essa oscilação no modo de nomear a coisa é um tanto problemática às vezes. Ao chamar o texto narrativo de épico, o que se aponta é uma ligação direta desse gênero com a epopeia clássica. Então, gênero narrativo e gênero épico são sinônimos? Rigorosamente, eu diria que não, embora muitas vezes essas expressões sejam usadas como se fossem de fato sinônimas. Dentre os diversos subgêneros narrativos, o romance é aquele que com maior frequência é apontado como um herdeiro mais direto da epopeia clássica, mas existem romances, na verdade milhares de romances, que nada têm em comum do ponto de vista formal com aquela antiga forma narrativa, a epopeia. E além dos romances, existem outros subgêneros narrativos, como a novela e o conto, que em nada se assemelham às epopeias. Por esses motivos, eu prefiro chamar este gênero de narrativo e não de épico, pois eu acho que essa denominação permite compreender melhor as incontáveis possibilidades que esta forma literária oferece. Resumindo, todo romance é uma narrativa, porém nem toda narrativa é um romance, o que também podemos dizer do conto, da novela e de outros subgêneros narrativos. Agora, já numa outra perspectiva, que esta sim vincula as formas narrativas à epopeia, nós podemos lembrar a distinção feita pelo autor, o pensador alemão Walter Benjamin, entre narrativa e romance no ensaio Narrador. Para o Benjamin, a diferença essencial entre os dois está na transmissão da experiência, a que apenas o verdadeiro narrador, no sentido benjaminiano da palavra, claro, pode chegar, pois ele é o único capaz de captá-la e de transmiti-la, seja sua própria experiência ou a experiência dos outros. Ele é capaz de fazer isso de geração para geração, fazer essa transmissão de geração para geração, por meio da história que conta. Quem diz transmissão da experiência, diz memória. E esta é definida por Benjamin como a capacidade épica por excelência. O Benjamin lembra que entre os gregos, a musa do gênero épico era a Mnemosine, aquela que se lembra, uma deusa
que personificava a memória e a lembrança, e é também inventora da linguagem e das palavras. O Benjamin aponta a poesia épica, lembrando aqui a definição de epopeia como um relato dos grandes feitos de um grande homem. Ele aponta essa poesia épica como a origem do romance e da narrativa e explica: a poesia épica vem da reminiscência, o romance vem da rememoração e a narrativa da memória. Daí a diferença para ele entre romance e narrativa e entre os tipos de memória do romancista e do narrador. Agora há pouco eu utilizei a palavra subgênero porque o gênero narrativo se subdivide de fato em diversos tipos de textos, subtipos: romance, novela, conto e diversas formas narrativas breves, como a fábula, a parábola e essa forma contemporânea que é o microconto ou miniconto. E nós vamos encontrar mais subdivisões ainda no interior de cada uma dessas divisões, principalmente no romance e no conto. No caso do romance, existe uma vasta tipologia que pode ser determinada de acordo com certos critérios. Por exemplo, primeiro deles, o contexto em que se desenvolve a intriga. Aqui eu estou utilizando a palavra intriga como conjunto de ações que formam a trama principal de uma ficção literária. Então, de acordo com esse contexto em que se desenvolve a intriga, nós podemos ter o romance pastoral ou pastoril, que é uma narrativa literária de caráter bucólico, tendo como heróis pastores e pastoras. Eu dou um exemplo aqui de uma narrativa do século XVIII, de um autor de língua inglesa, chamado Alan Ramsay, intitulada O Pastor Gentil. Nós temos o romance regionalista, por exemplo, no qual vão ser muito importantes os cenários e os costumes. Isso tudo aparece nesse romance, mostrando as diferentes regiões de um país, né, mostrando a diversidade cultural existente num país. O romance regionalista foi muito forte na primeira metade do século XX no Brasil, e nós temos desde autores como Jorge Amado e Raquel de Queiroz até Érico Veríssimo, por exemplo, no sul do Brasil. Nós podemos também classificar aí dentro dessa categoria, né, ou do contexto em que se desenvolve a intriga, nós podemos falar, por exemplo, de romance exótico. E aqui eu dou um exemplo de um romance de um autor francês, também do século XVIII. Ele se chama Bernardin de Saint-Pierre e o romance é intitulado Paulo e Virgínia. Aliás, classificado como um romance exótico e marítimo por alguns. Ele conta o idílio de dois jovens criados juntos numa natureza paradisíaca, porque ele é ambientado no Oceano Índico, e ele não tem um final feliz, mas eu não vou contar, e ele coloca em cena esse paraíso natural, muitos jardins exóticos e etc. Um outro critério que a gente pode utilizar para fazer divisões em subgêneros seria, por exemplo, a ação. Então, a gente tem romance de aventuras, romance policial, a gente tem o romance noir, por exemplo, e também poderíamos utilizar um outro critério, que é a técnica narrativa empregada para contar. Então, poderíamos incluir aí o romance epistolar, né? A epístola é uma carta e o romance epistolar é um romance que conta ações, conta acontecimentos por meio de cartas, da troca de cartas. Teríamos também, aí poderíamos colocar também o romance autobiográfico, o romance de primeira pessoa e etc. Bem, eu dei apenas alguns exemplos, mas o que é preciso ter em mente é que essas categorias são muito insatisfatórias, pois os elementos que se encontram numa delas também podem se encontrar em outras. Além do mais, a tipologia romanesca é muito vasta e os elementos de um certo tipo de romance podem também sempre se fundir num outro tipo. No caso do conto, nós também temos uma tipologia que aponta, no que diz respeito às formas mais antigas desse tipo de narrativa, 4 categorias. O chamado conto gaulês, que reúne aí narrativas engraçadas, burlescas, que são herdadas da tradição oral. Poderíamos falar também do conto maravilhoso ou conto de fadas, que é também uma forma muito antiga de narrativa,
que tem como principal característica a aceitação por parte do leitor de um universo irreal, e essa forma de narrativa é sintetizada pela famosa frase inicial desses contos, o famoso "era uma vez", não é? Dos contos de fada. Temos o conto filosófico, que é um gênero muito característico do século XVIII, que tem a ambição de transmitir, por meio de uma ficção curta, né, e também feita em tom satírico, um conteúdo edificante em torno de uma questão filosófica. O conto intitulado Cândido ou o Otimismo, do filósofo iluminista Voltaire, é um dos exemplos mais famosos. O subtítulo desse conto indica o tema geral da reflexão filosófica a que se propõe o filósofo ficcionista. Devemos, diante do estado do mundo, ser otimistas, como pregam alguns? Voltaire conta então uma história muito fantasiosa, repleta de peripécias, mostrando fatos e situações terríveis e condenáveis. Por exemplo, a escravidão é uma das coisas que ele mostra, né? E emprega a ironia para ridicularizar os que acreditam que tudo vai muito bem e que nós estamos no melhor dos mundos possíveis. Bem, as formas acima evocadas são antigas, algumas caíram em desuso, não são nossas contemporâneas. Mas nós temos o conto moderno, que se firma no século XIX, a partir da matriz criada pelo escritor estadunidense Edgar Allan Poe, e nós voltaremos, é claro, a falar sobre o conto contemporâneo, como também voltaremos a falar sobre o romance em aulas futuras. Mas para finalizar essa exposição panorâmica e nada exaustiva, algumas palavras sobre as formas breves, ainda mais breves que o conto, como a fábula, que é também muito antiga. Eu vou dizer algumas palavras sobre isso. É tão antiga, basta lembrar das fábulas do Esopo, né, que é um autor que viveu entre 620 a.C. e 564 AC também, né? Ele é considerado o pai do gênero, por isso que eu o cito aqui. No período clássico, no século XVII, a fábula se definiu como um relato imaginário que tinha, né, como propósito ilustrar um conteúdo moral. E então ela se tornou um gênero muito codificado, muito curto, que utiliza com frequência personagens que podem ser animais e, sobretudo, que tem a intenção de dar uma lição moral, uma lição de natureza ética e moral. O autor clássico mais famoso é o francês La Fontaine, que viveu entre 1621 e 1695, e penso que sua fábula mais conhecida é A Cigarra e a Formiga, que está numa coletânea publicada em 1688, que é uma narrativa feita em versos, né, no caso, que nos fala da virtude do trabalho e, ao mesmo tempo, condena o vício do ócio. Existe também a crônica, que essa palavra tem mais de um sentido, e no primeiro deles ela nomeia uma compilação de fatos históricos segundo sua ordem cronológica. A crônica tem uma dimensão histórica bastante forte, já apontada pelo próprio sentido etimológico da palavra, que é formada a partir do grego cronos, que significa tempo. O Brasil tem uma forte tradição de cronistas desde o século XIX, quando o gênero se desenvolveu graças à imprensa e passou a servir de suporte para reflexões sobre a vida social, sobre a política, os costumes, o cotidiano, etc. Também no século XX, há muitos grandes escritores e até mesmo poetas brasileiros que foram também cronistas, como a Clarice Lispector, e no caso de um poeta, podemos citar o Carlos Drummond de Andrade. A crônica literária também é um texto narrativo curto, no qual são inseridas reflexões de natureza diversa e também trechos argumentativos. Ela é sempre escrita num tom coloquial, a partir da observação do cotidiano, ou seja, do tempo presente, cronos, né? O tempo presente do hoje em que se situa o cronista. Por fim, um comentário sobre o microconto com miniconto, que é uma forma contemporânea, e agora já se criou até mesmo a palavra nanoconto. Esse tipo de conto, nanoconto, deve ser visto somente com um microscópio muito potente. Mas, brincadeiras à parte, esse tipo de narrativa não parece ainda ser plenamente reconhecido pela teoria literária, mas há tentativas para codificá-lo. É um subgênero em voga em certos meios e, embora ele seja recente,
é comum encontrar, sempre que se fala de miniconto, a referência a uma narrativa desse tipo, escrita pelo romancista estadunidense Ernest Hemingway, um romancista canônico, né, de língua inglesa, e o texto normalmente citado dele, né, contém pouco mais de uma vintena de letras e diz o seguinte: vende-se um par de sapatos, ponto. Nunca usados. Bem, como vocês viram por essa rápida exposição, o universo do texto narrativo é muito extenso. Além disso, ele é multiforme e ele é proteiforme. Multiforme porque ele pode ter formas diversas, eu acabei de mostrar isso. E proteiforme porque ele tem formas que podem mudar constantemente ao longo da história. Por exemplo, narrativas pastoris não são algo em voga há um bom tempo, mas isso não quer dizer que numa narrativa contemporânea não sejam atualizados ou inseridos elementos desse tipo de narrativa que podem ganhar, então, novos significados. É apenas um exemplo que eu dei, né? Falei da narrativa pastoril, mas isso poderia se passar com qualquer outro tipo de narrativa que tenha caído em desuso, mas que pode ser reaproveitado muito tempo depois. Esse tipo de atualização e de reaproveitamento de elementos antigos pode ser feito a qualquer momento por qualquer romancista ou contista, e essa é, aliás, uma prática comum no processo de criação literária em geral, que não diz respeito apenas à narrativa. No decorrer dessas aulas, nós vamos nos limitar ao estudo mais adiante, nesta ordem, de um conto português do século XX, uma novela francesa do século XIX, e um romance inglês do século XX. Agora eu vou falar um pouco sobre os elementos da narrativa. Nos manuais destinados aos estudos elementares da narrativa, vigora já há muito tempo, e ainda hoje, né, uma enumeração segundo a qual são 5 os elementos desse tipo de texto: enredo, personagem, narrador, tempo e espaço. Alguns manuais acrescentam a essa lista um 6º elemento, a ação. Essa listagem tradicional pode ajudar um pouco no estudo da narrativa, no sentido de chamar a atenção do leitor estudante para o fato de que é sempre necessário, ao estudar um texto narrativo, prestar atenção a cada um desses elementos, buscando entender como se organizam e como é que aparecem na hierarquia do que é mais importante em cada narrativa. Será que é o personagem? Será que é o tempo, o espaço e etc. Mas a simples lista não dá conta de muitos aspectos importantes do texto narrativo e acaba trazendo, na verdade, um incômodo, que é o de apresentar uma visão um tanto simplificada da narrativa, ignorando que sua complexidade vai muito além da ideia de reunião de elementos. É claro que não basta a ninguém reunir todos esses elementos para fabricar uma narrativa. E também é preciso dizer que as combinações desses elementos dentro de um texto narrativo são infinitas. E também é preciso ter em mente 2 outras coisas. Primeiro, que os elementos da narrativa são indissociáveis, isto é, eles formam um sistema. E, em segundo lugar, cada um deles, e todos eles, podem ser estudados de acordo com abordagens diferentes herdadas de tradições diversas, tradições de língua inglesa, de língua francesa, de língua alemã, de língua russa e etc. Bem, nestas aulas de graduação, eu precisava fazer um recorte, porque seria completamente inviável lidar com todas as abordagens. O recorte que eu escolhi foi o da narratologia, mais precisamente a narratologia deste autor que eu citei no início da aula, o Gérard Genette. Os estudos do Genette permitem examinar de modo satisfatório os elementos constitutivos do texto narrativo e vão além do exame desses elementos que eu enumerei, e vão além desses elementos que eu enumerei como numa listagem, não é? A abordagem do Genette, nestas aulas de graduação, era preciso fazer um recorte, pois seria completamente inviável lidar com todas as abordagens.
O recorte escolhido foi o da narratologia, mais precisamente a narratologia do Gérard Genetta. Os estudos desse autor permitem examinar de modo satisfatório os elementos constitutivos do texto narrativo e vão além, muito além, do exame de seus elementos como listados agora há pouco. A abordagem do Genetta pode servir como uma base para a compreensão da complexidade do texto narrativo e essa base poderá ser ampliada depois por aqueles que quiserem se aprofundar no assunto. Mas antes de falar do Genetta, eu preciso explicar muito rapidamente o que é narratologia. Essa palavra, ela entrou na língua portuguesa como tradução do francês narratologie, e em francês ela apareceu como um neologismo com evidente conotação científica, portanto havia também aí uma ambição de se apresentar como uma ciência. Isso fica claro quando a gente vê que a palavra é formada com o sufixo grego logos. A palavra foi proposta por Todorov em 1969 a fim de batizar uma disciplina nascida sob o signo do estruturalismo e influenciada pela linguística estrutural do linguista suíço Ferdinand de Saussure. Essa narratologia é hoje ultrapassada e, na verdade, não nos interessa aqui. Ultrapassada porque foi concebida como um método dedutivo, isto é, a partir de um modelo teórico pré-concebido, ela pretendia estudar a priori o funcionamento de todo tipo de narrativa existente em qualquer cultura. Nessa perspectiva dedutiva, o texto narrativo não é um fim, mas sim um meio para ilustrar e comprovar, a todo custo, uma construção teórica. Grosso modo, o método dedutivo dessa narratologia inicial, se baseia em hipóteses que ele tem que validar ou invalidar. No caso, então, dessa narratologia, o que se fazia? Construía-se um modelo teórico tomado como universal que deveria ser validado quando aplicado a todo e qualquer texto narrativo. Isso torna essa abordagem incompatível com o comentário mais refinado do texto literário. Assim, essa narratologia deixa de lado a riqueza do texto narrativo que só pode ser apreendida nos detalhes e nas especificidades de cada narrativa, apreendidas por uma leitura minuciosa e linear. Encontrar um modelo teórico que se aplique a todas as narrativas, como queriam os primeiros autores da narratologia, é algo impossível diante da infinidade de narrativas que existem. Tanto é impossível que a narratologia, nos anos 60, escolhia a dedo certo tipo de narrativa que pudesse validar seu modelo. Frequentemente, ela escolhia os romances policiais. Eu não vou me aprofundar nisso, não é meu objetivo, mas eu só precisava dar essas indicações para explicar a escolha do Gérard Genetta, porque eu falei, no caso dele, também de narratologia. Bem, o Gérard Genetta, que vocês veem aí nessa foto, foi um crítico e teórico da literatura, que nasceu em 1930 e morreu recentemente, em 2018. Ele fez parte do grupo mais importante da narratologia desde o início, como eu já disse, mas ele logo pegou um caminho próprio e desenvolveu reflexões muito originais sobre a literatura em geral. Ao longo dos anos, ele foi se afastando da narratologia, daquela narratologia inicial, e ele foi tomando outros caminhos. Ele é um erudito, realmente, ele é autor também de uma obra vasta e muito importante, infelizmente, bem pouco traduzida no Brasil. O seu livro que nos interessa aqui, e do qual existe uma tradução portuguesa, data de 1972, na primeira edição original, e se intitula Discurso da Narrativa e leva esse subtítulo Ensaio de Método. É uma obra, portanto, sempre classificada como um estudo narratológico, mas tem a particularidade de não ser um estudo dedutivo. Neste livro, o autor transita o tempo todo entre a descrição sistemática e a análise de um texto literário, na verdade, um único livro, uma única narrativa por ele estudada, que é a grande obra do escritor francês Marcel Proust, intitulada Em Busca do Tempo Perdido. O método
do Geneta torna impossível distinguir entre a aplicação de um modelo teórico ao texto e a elaboração de uma teoria a partir da análise do texto. Mas é exatamente isso que torna esse estudo dele tão interessante e fecundo e que faz da narratologia genetiana um verdadeiro método de leitura e não a aplicação forçada de um modelo teórico para definir o texto narrativo, como era aquela narratologia a que eu me referi anteriormente. O procedimento do Geneta é muito interessante porque ele também permite o que se chama de comentário ou explicação de texto. O comentário ou explicação de texto é um método de leitura do texto literário que eu vou abordar numa outra aula e que nós vamos utilizar na leitura dos textos literários que nós vamos estudar. Pode-se considerar que a narratologia genetiana, inclusive por não ser um método dedutivo, não é uma abordagem ultrapassada. Ela é centrada nos aspectos formais do texto narrativo, contudo, ela tem um refinamento erudito que a torna muito útil para a compreensão de alguns dos mais complexos problemas colocados por esse tipo de discurso específico, que é o narrativo. Porém, a narratologia do Geneta não impõe uma leitura limitada a questões formais, porque ela não defende a negação absoluta do contexto, embora este último não seja objeto das preocupações do autor, isto é, a abordagem genetiana visa realmente a compreensão dos aspectos formais da narrativa, mas não impede que lhe sejam associadas, caso se queira fazê-lo, considerações relativas ao contexto. Essa palavra, estou usando aqui em lato sensu. A narratologia do Geneta permite o comentário do texto literário, aqui é completamente avesso ao estruturalismo e constitui, portanto, uma ferramenta de análise eficaz do texto narrativo, tornando-se assim um método de leitura, um verdadeiro método de leitura e permitindo uma narratologia aplicada, que era algo impossível para a análise estrutural da narrativa, aquela narratologia a que eu me referi um pouco anteriormente. Bem, eu vou terminando essa aula por aqui e eu queria dizer a vocês que na próxima aula eu vou apresentar as ideias que eu considero mais importantes e produtivas para o estudo do texto narrativo, retiradas desse livro do Gerard Geneta que eu citei. Essa síntese que eu vou apresentar para vocês na próxima aula será um guia central para as nossas leituras, mas não será um guia hegemônico. Às ideias do Geneta, nós poderemos associar outras, e faremos isso, tomadas de autores de outra tradição, como é o caso, por exemplo, do teórico estadunidense Wayne Booth, autor de uma obra também magistral, muito importante, sobre um dos problemas mais complexos do texto narrativo, que é o narrador. Bem, para encerrar mesmo, eu quero remeter ao título da aula, eu coloquei lá conceito de narrativa, e eu não apresentei para vocês aqui um conceito fechado de narrativa, eu tentei problematizar, eu tentei dar elementos que possam ajudar a conceitualizar esse objeto de estudo, que é o texto narrativo, mas eu gostaria de dizer que se for necessário escolher uma palavra-chave para definir o que é a narrativa, essa palavra seria contar, seria o verbo contar. Essa é uma palavra essencial para entender o que é uma narrativa. Ela pode contar muitas coisas de diversas maneiras possíveis, mas ela é a palavra essencial para entender do que se trata o texto narrativo, do que trata o texto narrativo. Bem, obrigada pela atenção de vocês. Eu vou pedir, como é de costume nesse universo aqui do YouTube, eu vou pedir, por favor, que vocês curtam a aula, mas é claro, vocês só vão curtir se tiverem gostado, que reajam também a esta aula para que eu possa dar explicações complementares, se isso for necessário, e que, se possível, inscrevam-se também no canal, até pela praticidade de receber os cursos automaticamente quando eu voltar a fazer postagens. Muito obrigada e até o nosso próximo encontro. Bons estudos!